Bom, boa noite a todos. O tema que a gente vai desenvolver está aí, raízes dos conflitos familiares. A gente começa trazendo uma definição sobre o que é um conflito. Conflito sempre é uma oposição que surge quando existe um desacordo, às vezes dentro da própria pessoa, aquilo que ela deseja e aquilo que a sua consciência permite ou não permite, e, muito comumente, um desacordo entre indivíduos. A gente simboliza aí como um cabo de guerra. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela diz que todos os conflitos são, na verdade, um teste de resistência, proposto pela vida, com a finalidade de aferir as nossas qualidades morais. Então, toda vez que nós temos uma dificuldade, um desafio, uma dificuldade de relacionamento, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja na vida social, onde quer que a gente encontre esse desafio, esse conflito, temos que lembrar que essa situação é uma proposta da vida para que a gente possa conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso próximo, mas especialmente descobrir todo o potencial que existe dentro de nós para o enfrentamento, a solução de uma forma positiva desse conflito. Então, por isso que ela fala que é um teste de resistência moral para todos nós. O conceito de família também é muito importante que a gente renove. Sempre nós tivemos esse conceito de família: pai, mãe, filhos. Mas hoje nós estamos dentro de uma outra vivência, de uma outra experiência. Hoje nós temos famílias de casais homoafetivos, então 2 homens e crianças, 2 mulheres e crianças. Então, do ponto de vista sociológico, a definição de família é isso aqui, ó, é um grupo de pessoas, não importa se são homens ou mulheres, um grupo de pessoas que estão unidas por laços de afinidade, interesses comuns e solidariedade múltipla. Na própria definição sociológica de família, nós já temos aí a função, o objetivo de uma família: unir pessoas com interesses comuns, mas para que possamos desenvolver a solidariedade múltipla. Então, nós poderíamos dizer que família serve para que a gente aprenda a olhar um para o outro com compreensão, com tolerância, com uma imensa capacidade de perdoar e com a proposta de educar o outro e de se educar também na convivência com o outro. Então, essa já é uma das nossas bases para o que nós vamos falar hoje. As famílias, elas têm sempre funções nutritiva e normativa. Do ponto de vista nutritivo, além do alimento físico, também o alimento espiritual, que é o afeto, a educação, a instrução, a proteção, como dizem nas questões 208 e 209 do Livro dos Espíritos, que os espíritos contribuem para o progresso uns dos outros. E veja que há um verbo ali: tem que contribuir. Então, mais uma vez, lembrando que o motivo de nos unirmos numa família é especialmente com o objetivo de contribuir para o progresso uns dos outros. Eu aprendo e ensino. Você me ensina e aprende, e vice-versa. Então, não há professor e aluno, há professores e alunos alternando essa função durante todo o tempo. E a parte normativa é a parte que nos coloca regras, limites, disciplina, ensina o respeito, ensina a gente a assumir responsabilidades. Então, são essas 2 grandes funções para que, na esperança de que os conselhos dos membros familiares encaminhem o espírito na melhor senda. Então, é muito interessante quando a gente vê essa definição e analisando o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, lá no item 8. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos,
ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, inclusive afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Muito interessante essa definição que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, para a gente repensar a questão do conceito de família. Então nós temos ali uma definição de um grupo de pessoas que têm interesses comuns, que têm afinidade e que estão unidas por laços de solidariedade. Essa é a definição sociológica. Quando a gente vê sob a ótica espírita, a definição muda às vezes um pouquinho, porque a doutrina espírita prega a reencarnação. Então, nós estamos vivendo experiências, revivendo experiências, voltando a conviver com pessoas com as quais nós já convivemos, com as quais temos grandes afinidades, histórias de amor, laços de grande afeto, de carinho, de respeito mútuo. Mas há também a possibilidade de nem nos conhecermos, como também de nos conhecermos e até mesmo nos odiarmos mutuamente. Então, existe um propósito. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar fixando na nossa mente a partir de agora. Existe um propósito para a união dos seres dentro de uma mesma família. Não é simplesmente o acaso. Tem uma função essa união na maior parte das vezes. Nós vamos ver que existe aí alguma exceçãozinha, mas vamos falar isso já já. Então, na medida em que vão surgindo dificuldades, conflitos, desacordos durante a convivência, o papel do casal é tentar ajustar esses conflitos, ir na direção de uma solução pacífica, harmônica, que nos trará felicidade conjugal e familiar. Caso tenhamos falido nesse projeto, se nós não conseguirmos encontrar soluções pacíficas para os conflitos, os desajustes vão se tornando cada vez mais frequentes e nós vamos encontrando a infelicidade dentro deste ambiente. Veja que essa imagem, ela quer nos colocar que quando nós nos casamos, quando nós nos unimos dentro de uma família, nós não nos conhecemos. Em que sentido a gente quer dizer isso? Nós acabamos de dizer que somos espíritos, que já tivemos outras vidas, outras existências e que muitas vezes estamos nos reencontrando. Como então somos desconhecidos? O desconhecimento no sentido de que, quando reencarnamos, existe um véu que faz com que a gente esqueça o passado. Esse esquecimento não é absoluto. Permanece uma certa intuição de que eu estou diante de um desafeto ou diante de um grande afeto. Existe uma sensação de que eu já vi essa pessoa em algum lugar e que por algum motivo ela não me inspira confiança, ou por algum motivo ela me inspira uma confiança plena, um amor sem limites. Então há uma intuição que fica. Mas nós não nos conhecemos no sentido de saber todas as nossas potencialidades. Quando o espírito é criado, segundo a visão espírita, ele é criado simples e ignorante. Então ele não tem conhecimentos, e nem intelectual e nem moral, nem do bem nem do mal. A simplicidade, a ignorância significa ausência de conhecimentos e uma simplicidade, ausência de complexidade. Conforme nós vamos assumindo as várias encarnações, as várias existências, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais. Então, quando a gente coloca essa imagem, nós queremos lembrar que nós estamos num processo de desabrochar das nossas potencialidades. Nem nós sabemos quais são as potencialidades que temos. E é justamente no convívio que nós vamos ter, em família especialmente, mas também no trabalho, na vida social, na casa religiosa, é nesse convívio com o outro, nesses momentos de choque entre a nossa individualidade e a individualidade do outro, é que nós vamos tendo noção de quem somos. O quanto de raiva somos capazes de sentir, o quanto de amor
amor somos capazes de sentir. Então, as potencialidades da nossa alma, a nossa capacidade de vencer as dificuldades, os desafios, ela vai sendo testada, aferida todos os dias das nossas vidas, nesses momentos de conflito. Por isso é importante a gente lembrar esse detalhe. Interessante também, quando a gente pega a questão 939 do Livro dos Espíritos, que Kardec lembra, os Espíritos lembram a Kardec, duas espécies há de afeições: a afeição do corpo e a afeição da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, passageira é a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que se julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Essa questão, ela está sendo colocada numa parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona a questão de a união não ser permitido o divórcio, a separação. Na época em que o Livro dos Espíritos foi escrito, não havia possibilidade do divórcio, da separação, como existe nos dias de hoje. Então Kardec questiona se é justo manter duas pessoas unidas, se não há mais amor, se há às vezes até ódio. Não há simpatia entre elas, e elas são obrigadas a ficar o resto da vida juntas, se isso é de Deus ou se isso é dos homens. Então os Espíritos lembram que a lei de Deus é a lei do amor, e que nós nos unimos através do amor. Quando existe a necessidade de uma separação, é porque já não há mais esse vínculo afetivo. Não há mais amor, inclusive não há mais respeito, muitas vezes. Por isso que muitas vezes os casais vêm a se separar. Então, nessa questão 939, os Espíritos estão tentando explicar qual é a causa da separação. Eles estão querendo mostrar para nós que existe uma grande dificuldade para o nosso espírito de amar de forma integral o nosso próximo. Há uma falência da nossa capacidade de amar integralmente o outro. Então, muitas vezes ele fala assim, olha, quando o amor é verdadeiro, olha, quando a afeição é pura, quando o amor é real, quando existe uma simpatia, uma afinidade entre os espíritos, a afeição é duradoura, porque é a alma que ama o outro ser humano. Muitas vezes o que acontece é que a gente confunde, a gente está apaixonado, está cego de paixão, e essa paixão não é da alma, não é pura e verdadeira. O que existe muitas vezes é desejo. E aí pessoas que se julgavam ou de amar-se integralmente, passam às vezes a ter uma verdadeira aversão pelo outro, e aí o relacionamento se desfaz. Então Kardec está recebendo dos Espíritos quase que a mesma explicação que Jesus deu aos discípulos no seu tempo. Quando vieram perguntar para Jesus se era permitido separar-se, o homem dar uma carta de divórcio, separar-se da mulher. E Jesus disse que não foi assim desde o princípio, que o homem deixava o seu pai e sua mãe, e a mulher deixava o seu pai e sua mãe, com o objetivo de formar uma família, para que fossem dois e não apenas um, a gerar esses filhos e a cuidar desses filhos. Havia um propósito divino para a família. Mas aí eles dizem, então por que na lei mosaica está dito que é possível, é permitido ao homem fazer uma carta de divórcio e separar-se da sua mulher? A gente só tem que fazer uma breve lembrança de que dentro da cultura hebraica, uma mulher que fosse casada e que fosse pega com outro homem, ela seria apedrejada até a morte. Então, para que ela não fosse classificada como uma mulher adúltera, ela teria que estar com uma carta assinada do esposo, que o esposo a liberou. Ele não quer mais, ela não é mais minha mulher. Então, ela está livre para que outro homem possa desposá-la. Aí não configuraria adultério. Então é uma questão da lei local daquele tempo. Então eles fazem essa pergunta, mas se não era para haver essa separação, se não era para separar o que Deus uniu, então por que Moisés pede para que se faça uma carta e libere a mulher? E Jesus diz que é pela dureza dos nossos corações.
Ele fala exatamente isso, é a dureza dos vossos corações, por isso que ele fez isso. Ou seja, Moisés abre uma exceção à lei divina e coloca uma vírgula e insere uma lei humana que adequa à condição que nós nos encontramos. Então nós somos espíritos ainda com uma grande dificuldade de amar. Por isso é que Jesus disse, é pela dureza dos vossos corações. Mais ou menos como nós estamos dizendo aqui, olha, às vezes nós achamos que amamos, e na verdade é a paixão do corpo, não é a paixão da alma, não é o amor de almas. O amor de almas dura para sempre. O amor, paixão, desejo é temporário e a gente confunde um pelo outro, pelo grau de evolução em que nós estamos. Então não é contrária à doutrina espírita à separação. A doutrina espírita não condena a separação, mas ela não incentiva. É importante a gente colocar isso. Porque eu me lembro uma vez que eu fiz uma palestra, muitos anos atrás, e terminado uma palestra sobre não separeis o que Deus uniu, eu fiz esse comentário e trouxe a questão 939 e a questão 940, onde é abordado no Livro dos Espíritos essa questão da possibilidade de separar-se. E uma senhora que estava na plateia, terminada a palestra, ela veio e me deu um abraço e falou, olha, hoje a senhora tirou de mim uma culpa muito grande, eu estou muito feliz, porque a senhora colocou aí que a gente pode separar. Então eu me separei e agora eu estou tranquila. Porque a senhora, eu dei o aval para ela e ela se sentiu tranquila. Que bom, né? Mas, na verdade, é que é preciso ficar bem claro que a doutrina nunca nos obriga a permanecer ao lado de alguém que nós não amamos e que às vezes até odiamos. Um relacionamento que causa uma dor profunda e adoece as almas. Não obriga a ficar. Mas não incentiva a separar, é diferente, porque na medida em que a doutrina nos coloca que existe um propósito para uma família, houve um planejamento na formação dessa família, então não há incentivo a desistir da luta, não é para desertar da luta ao primeiro sinal de fogo, porque o que nós estamos observando hoje é isso. Antigamente, as pessoas permaneciam juntas por uma série de motivos, inclusive pela dificuldade da separação, por ser considerado feio, imoral, uma mulher ser desquitada, separada, e não faz muito tempo, coisa de 30, 40 anos atrás. Mas, hoje, as pessoas estão assim, por qualquer motivo, separam. Então, houve um tempo em que havia uma proibição de separar-se, e houve um tempo em que não deu certo, a gente larga, mas não há investimento, não há uma tentativa de investir na relação para que ela cresça, para que a gente amadureça o relacionamento, para que a gente possa colher frutos dessa relação. Então isso é uma observação que nós estamos fazendo hoje em dia. Da mesma forma que as pessoas hoje quase não consertam mais nada. O celular deu problema, vamos comprar outro. Televisão está com problema, vamos comprar outra. Computador está com problema, vamos trocar por outro. Você já não serve mais, está velho. Então a gente nós estamos fazendo com as coisas, trocando as coisas velhas por coisas novas, e fazendo isso também com pessoas, de repente trocando pessoas, como se estivesse trocando coisas. E coisas e pessoas são completamente diferentes. Nós precisamos gravar isso, é necessário investir, o que não implica em destruição de si mesmo, autodestruição através da dor e do sofrimento. Porque o sacrifício, nós vamos ver ao longo dessa palestra, abnegação, renúncia, é algo que é fruto do amor. É fruto do amor. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho com o caso que a gente vai contar. Então existem famílias que se formam através de casamentos que são acidentais. Está aqui, ó. Essa informação nós podemos tirar do livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, capítulo 18, onde ele fala dos tipos de casamento. E ele diz que há casamentos que são acidentais, que são esses que a questão 939 quer nos lembrar. A gente se apaixona. A gente sente um desejo muito grande pela outra pessoa e perdidamente apaixonada vai montar uma casa com ela,
com papel passado ou sem papel passado, nós vamos viver juntos. E às vezes nessa ilusão, já vamos ter filhos, a gente não dá nem tempo de se conhecer, de realmente passar por algumas dores e dificuldades junto, para amadurecer a relação, já vem os filhos, e aí a coisa começa a complicar. Porque a hora que passa a ilusão, como disse a questão 939, quando a paixão do corpo passa, porque ela é efêmera, ela é temporária, em média dura 2 anos a paixão, isso é estudado até cientificamente, em média 2 anos. Então o ideal seria que a gente convivesse pelo menos 2 anos, debaixo do mesmo teto, como companheiros, para depois a gente iniciar o processo de formação dos filhos. No mínimo 2 anos, para a gente ver se realmente nós vamos estar vivendo essa experiência e vamos suportar essa convivência. Se passou a fase da paixão, do fogo da paixão, nós continuamos firmes nesse relacionamento. Muitas vezes o casamento já começa porque houve gravidez. Então, são casamentos muitas vezes acidentais, que acabam quando a paixão acaba e outros casamentos são implementados, e há pessoas que vivem experiências com vários casamentos, todos eles trazendo algum tipo de crescimento e aprendizado, mas também uma cota de dor e de sofrimento pelas dores, pelas lutas que vivem. Há casamentos que são chamados sacrificiais. A história que eu vou contar hoje é de um casamento sacrificial. O que é isso? Quando um dos cônjuges, ele é mais elevado do que o outro. É um espírito que está bem adiante no processo evolutivo do que o outro cônjuge, do que o companheiro. E ele assume a tarefa de estar junto de um espírito bem mais inferior do que ele, com o objetivo de resgatar essa alma. Nós vamos ver um exemplo hoje, na história que a gente vai contar. Esses casamentos não são tão frequentes da gente encontrar, mas são casamentos em que a gente, quando vai atendendo pessoas, a gente vai vendo mulheres que são quase mães dos seus maridos, ou homens que são quase pais das suas esposas. Cuida como se fosse uma filha querida, e a mulher cuida do esposo como se fosse um filho querido. É um amor que transcende a questão de homem e mulher, o amor conjugal, que muitas vezes exige retorno, que não é um amor que se dá integralmente sem esperar nada em troca. O amor conjugal quase sempre espera do outro algo. E a gente vê nos casamentos sacrificiais em que há uma entrega muito grande de um para o outro. E da outra parte muitas vezes não vem nada. Mas esse que ama continua amando. E a gente até fica assim, estarrecido de ver a capacidade que essa pessoa tem de levar essa relação. Grande parte dos casamentos ou são acidentais ou provacionais. Mais comum, segundo Martins Peralva, os provacionais. O próprio nome diz, casamentos onde almas se enfrentam dentro do lar, no sentido de desenvolver habilidades através das provas, das lutas, dos desafios que a união conjugal vai trazer. Então os dois espíritos estão sofrendo provas, estão vivendo experiências onde eles vão aferir os seus conhecimentos morais e intelectuais, vão trazer à tona os recursos que eles têm para poder enfrentar os desafios da vida conjugal. A maioria é esse ou esse, mais frequentemente esse, segundo Martins Peralva. Alguns casamentos bem mais raros são os casamentos afins, onde almas do mesmo nível de evolução, com a mesma capacidade de amar, estão unidas, e são relações que passam o tempo, superam o tempo e conseguem chegar ao fim com muito amor, com muito carinho e respeito. E os casamentos transcendentes, casamentos de espíritos realmente evoluídos, que muitas vezes têm a tarefa, a missão de realizar alguma coisa na Terra. Um exemplo, Amélie Boudet e Kardec. Então, Allan Kardec com sua esposa Amélie Boudet é um exemplo de casamento transcendente. Espíritos elevados que vêm juntos para executar uma missão, uma tarefa grandiosa em comum. Então, o mais comum, provacional, afins, alguns sacrificiais, menos frequentemente, acidentais, provacionais, sacrificiais, alguns afins e raramente os transcendentes. Bom, fazendo essa introdução sobre a questão família, aí nós vamos pensar então a raiz desses conflitos.
Será que a explicação está nas vidas passadas, na vida atual ou em ambas? Vamos já trazer esse questionamento. Os conflitos, as dificuldades, suas raízes estão onde? Vidas passadas, na vida atual ou em ambas? Então vamos lá. Nós citamos aí durante a nossa fala a existência de um planejamento espiritual. Antes da gente reencarnar, existe um planejamento sobre a nossa reencarnação. Muito interessante lembrarmos disso. E o planejamento é extenso. Os espíritos mais evoluídos do que nós, interessados no nosso progresso, eles estudam exaustivamente a nós, ao nosso companheiro, aos filhos que virão. Eles analisam as vidas passadas nossas, as várias existências, para saber quais são as questões singulares, quais são os pontos nevrálgicos, os pontos de necessidade de ser trabalhado. As nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, eles analisam detalhadamente o nosso passado e fazem uma projeção das necessidades que o nosso espírito tem. Então, quando a nossa encarnação vai, antes da gente reencarnar, nós temos um rascunho. A espiritualidade faz um rascunho para nós, de o que é melhor para nós. Esse rascunho é submetido ao nosso espírito, obviamente. Ninguém é obrigado a reencarnar. Nós recebemos um convite. E esse convite, na maior parte das vezes, porque alguns casos são compulsórios, mas somos convidados, olhamos esse planejamento e, embora a gente torça o nariz para uma situação ou outra, a espiritualidade explica, olha, é necessário por causa disso, daquilo, daquele outro. Então é claro, gente, que uma pessoa que é muito orgulhosa, que é muito vaidosa, ela vai precisar, para quebrar essa arrogância, para quebrar essa vaidade, esse orgulho, ela vai precisar viver experiências que para ela serão o quê? Humilhantes. Então a pessoa fala, nossa, eu passei por uma humilhação. Só se sente humilhado, rebaixado, quem se considerava elevado. As pessoas que são verdadeiramente humildes, raramente elas se sentem humilhadas. É muito comum, quando a gente conhece uma pessoa verdadeiramente humilde, pessoas que estão à volta dela sinalizam situações que eles viram como humilhantes. Onde já se viu, passaram por cima da sua autoridade, fizeram isso, fizeram aquilo, e a pessoa mesmo não tinha nem notado. Porque a pessoa que é humilde, ela não vê, não enxerga rebaixamento, ela se posiciona de uma tal forma que para ela, todo mundo está no mesmo nível, nós somos semelhantes, temos direitos iguais, a pessoa não se sente rebaixada, mas todo orgulhoso, por qualquer motivo, está muito atento a qualquer coisa que o rebaixe, que ele interpreta como humilhação, desconsideração e etc. Então, a espiritualidade, conhecendo essas questões de cada um de nós, vai fazer um projeto reencarnatório, onde nós vamos entrar em contato com várias situações que vão tocar nos nossos pontos frágeis, com o objetivo de nos fazer evoluir. Nós vamos repassar algumas situações que já passamos em outras vidas, para que a gente possa analisar a situação e ter uma proposta diferente, uma resposta diferente do que tivemos em outras vidas. E quase sempre a gente repete os mesmos erros, as mesmas falhas, dada a dificuldade do nosso espírito de estar atento. Por isso que é importante, vocês que estão aqui hoje, eu inclusive, que preparei essa palestra, é a terceira vez que eu estou fazendo, justamente porque é importante lembrar, e eu quero estar sempre atenta a essa fala, de que não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso. Nós estamos aqui para cumprir um projeto, para cumprir uma tarefa. É um esboço daquilo que é o melhor para nós, foi feito. Mas eu sou obrigado a fazer isso? Não. Eu posso roer a corda? Pode. Eu posso abandonar o barco? Pode. Eu posso jogar fora essa tarefa? Pode, porque você tem livre arbítrio. Porém,
ao desistir do seu planejamento reencarnatório, ou quando você foge muito do que foi programado, não um pouquinho, mas muito do que foi programado, o sofrimento vai te encontrar em algum momento da tua existência. Isso é a simbologia de Adão e Eva. Essa é a simbologia de Adão e Eva, uma delas. Quando a proposta da historinha de Adão e Eva foi colocada na Bíblia, ela tem essa função, mostrar que o projeto divino para o homem é um projeto de felicidade, de paz, de harmonia, de equilíbrio, de ter tudo de bom. Um paraíso foi colocado à disposição do homem, desde que ele respeitasse a lei de Deus. Desde que ele seguisse o projeto que foi feito para ele. Mas o homem, palavras de Emmanuel no livro O Consolador, confiando mais em si mesmo do que em Deus, faz escolhas diferentes e encontra o sofrimento. Questão 135 do Consolador. O homem confiando mais em si do que em Deus, exatamente o que simboliza Adão e Eva. Então, olha, tudo é permitido, só exceção, não coma do fruto daquela árvore, é só isso, o resto tudo pode. Então, havia uma lei que precisava ser cumprida, e aí a curiosidade do homem, de querer experimentar e falar, mas por que eu tenho que obedecer isso? Por que eu não posso? Eu quero ir lá ver o que é. Confiando mais em si do que em Deus, o homem vai e experimenta do fruto, e vem o sofrimento, a expulsão do paraíso, a perda do paraíso. A simbologia é exatamente essa. Houve um projeto para que fôssemos sempre felizes, mas muitas vezes nós fugimos do projeto, por fragilidade, por ignorância, por uma série de coisas que a gente vai conversar, e fugindo desse projeto, nós encontramos o sofrimento. E o sofrimento nos conduz de volta. Essa é a função da dor. Nunca punir o homem, mas educá-lo, esclarecê-lo, despertá-lo para que ele retome a sua jornada, o projeto original. Essa é a ideia. Então, passado, questões singulares, futuro, necessidades evolutivas, sempre no presente o livre-arbítrio. Então, houve um planejamento. Olharam o meu passado, fizeram projeções para o meu futuro, um rascunho. Elaine, caminha por aqui. Se você seguir esse caminho, vai dar tudo certo, você vai resolver essas questões, você vai encontrar felicidade, vai evoluir, vai sair do outro lado, com outra cabeça, com outra proposta, com outra bagagem. É isso que nós fizemos para você. Tá ok? Tá. Mas aí vem o livre-arbítrio. Você pode escolher a qualquer momento mudar isso. Você não é obrigada. Nós vamos respeitar você e vamos te acompanhar. Onde você for, nós vamos estar junto. Nós vamos respeitar você. De vez em quando a gente lembra para você o projeto. E a estada nossa nessa palestra é uma lembrança do nosso projeto. Nós vamos lembrar. Mas se você for longe, nós vamos onde você estiver. Nunca somos abandonados pelo amor de Deus. Capítulo 14 do livro Ação e Reação. Um livro que deve ser estudado exaustivamente. Eu sempre falo desse livro, falo muito do livro Nos Domínios da Mediunidade, porque todos somos médiuns. A série André Luiz inteira. Mas esse livro eu gosto muito dele, porque fala muito da lei de ação e reação. A gente vai vendo causa e efeito. O que a pessoa fez, o que ela está vivendo, as escolhas que ela está fazendo, as consequências. Fantástico esse livro, Ação e Reação, da série André Luiz. O outro livro que eu gosto muito é Pensamento e Vida, de Emmanuel. Hoje eu vou citar uma passagem dele também. Tem que ler várias vezes. Porque o livro Pensamento e Vida, Emmanuel materializa para nós, através do Chico, essa cartilha. Segundo ele, antes de reencarnar, os espíritos estudam essa cartilha no plano espiritual, para se preparar para vir. E aí ele materializa através do Chico essa cartilha. Então a gente tem que lembrar o que nós lemos lá. Mais ou menos isso. Pensamento e Vida, de Emmanuel e André Luiz, Ação e Reação. No capítulo 14, nós vamos ter um exemplo de casamento sacrificial. Nós temos aqui Ildeu e Marcela, na vida atual, casados. Ildeu está mais ou menos com 35 anos e é um sonho de companheiro. Um bom pai, tem 3 filhos, um menino e 2 meninas. Tem uma certa dificuldade no relacionamento com esse menino, que é o filho mais velho, Roberto, que tem 9 anos.
tem paixão por essas duas meninas, Márcia e Sônia, que são as filhas menores, e é um bom companheiro, um homem honesto, trabalhador, não deixa faltar nada em casa, um bom companheiro para sua esposa Marcela. Aos 35 anos, eis que surge um problema. Atravessa a vida do casal um demônio, chamado Mara. Mara, o demônio. Mara surge como uma mulher linda, maravilhosa, altamente sedutora e sinaliza para Ildeu liberdade e prazer. É isso que ela acena. Comigo, tudo pode, liberdade e prazer. Ildeu, com Marcela, disciplina e dever. E ele está indo bem na disciplina, no dever, com a sua família. Mas aí vem o teste. Esse é o conflito. Conflito. Desacordo que acontece dentro da pessoa ou entre pessoas. Lembra da definição. Qual é o conflito de Ildeu? Ildeu, fico nesse casamento, mantenho cumpro o meu dever dentro de uma disciplina de um homem casado, respeito a relação conjugal e sigo em frente, viro as costas para esse demônio que sinaliza com prazer e liberdade, ou sigo o meu instinto de macho. Eu desejo essa mulher. Fogo da paixão por essa mulher. E amo, sem dúvida, respeito Marcela, tenho os filhos, o compromisso está aqui e a paixão me chama para ir para um outro lado. Esse é o teste. Então eu desejo algo que a minha consciência diz não. Não faça isso, não é certo, não faça. Mas o desejo é muito forte, eu não estou dando conta, e a insistência da Mara é muito grande. Só uma saidinha não vai ter problema. E ele começa. É importante nós lembrarmos isso agora, nesse momento. Nenhuma crise inicia-se assim de rompante. No caso em questão, existe um assédio. Antes do assédio teve a insinuação. Insinuação. Joga verde para colher maduro. Mas você está cheiroso, hein? Essa roupa ficou bonita em você. Quantas mulheres traíram seus maridos, já me contaram isso, dizendo assim: doutora Elaine, há quantos anos eu não ouvi o meu marido dizer que eu estava bonita e cheirosa? Pelo amor de Deus, maridos, chegando em casa, digam para suas mulheres: você está bonita e cheirosa. Pelo amor de Deus, que cabelo lindo, você cortou o cabelo? Prestem atenção, porque a gente começa a conviver, vira rotina, e a gente acha que não precisa mais conquistar a companheira ou o companheiro. Isso serve para as mulheres também, porque o homem vai ficando meio barrigudinho, vai ficando meio carequinha, e ele já não se acha mais tão atraente, tão sedutor. Aí vem um demônio que diz para ele: homem sem barriga é um homem sem história. Você está lindo com essa barriga, está bonito, está cheiroso, está gostoso. É isso que ele vai escutar lá fora. E a mulher é a mesma coisa. Isso não é raro, isso acontece. Então aí, de repente, vem a insinuação, jogou o verde. Corre agora. Agora, já para por aí, porque nós não nos conhecemos. Lembra aquele rostinho com máscara? Eu não sei o que tem por baixo da minha história pregressa. Eu não sei quem sou eu. Nessa encarnação, estou aqui fazendo palestra, estudando a doutrina, e vamos nessa fidelidade, nesse compromisso, mas quem sou eu? O que eu já fiz lá atrás? Quais as encarnações falidas minhas? Eu não sei. Eu posso ter sido uma prostituta, eu posso ter sido uma mulher de programa, eu posso ter o fogo da paixão da Mara dentro de mim, mas eu não sei, eu não lembro, eu não conheço. Então, quando há insinuação, é hora de correr. Jogou o verde para colher maduro, corre, porque nós não nos conhecemos. Mas aí a gente vacila. Gostei do que eu escutei, queria ouvir mais vezes. E aí começa o assédio. Porque aí a pessoa insinuou, viu que você gostou, ela começa a insistir nisso. 1 dia, 2, 3, e a resistência da gente vai se fragilizando. Aí a gente faz a conexão. A primeira saidinha,
Só essa, não vai ter outra, só para matar a vontade. Aí vem a vontade de novo, de repetir outra vez, e aí vem o domínio. Esse processo que eu estou descrevendo, insinuação, assédio, conexão mental, domínio, lembra obsessão. Alguém lembrou? Obsessão. Obsessão começa por um simples pensamento, insinuação. Depois vem o assédio, a conexão mental e o domínio. Então, ninguém começa uma subjugação de ficar sob o jugo de um espírito sem ter começado numa insinuação. É que não prestou atenção. Ninguém parte para uma relação extraconjugal, eu digo especialmente numa paixão. Não vou dizer num caso, uma saída extra. Eu estou dizendo assim de alguém que se apaixonou, como aconteceu com o Ildeu. Ninguém começa uma forte relação com uma outra pessoa, estando casada, sem que tenha passado por esse processo. Então dá tempo da gente fugir, se a gente quiser. O problema é que não quer. O problema é que o desejo é maior. Nós vamos ver isso também daqui a pouquinho do livro Pensamento e Vida. Tá? Então, Ildeu, até os 35 anos, era um homem maravilhoso para sua esposa. De repente, ele vira o cão. Ele começa a beber, ele começa a ficar agressivo, ele começa a humilhar a sua esposa, e ele começa a falar para ela, você só me dá dor de cabeça, é um inferno para mim esse casamento, tudo que eu ganho não dá, tudo eu enfio dentro dessa casa, é só despesa, é só cobrança, você só vem reclamar das crianças, das necessidades das crianças, eu não aguento mais, você podia voltar para a casa dos seus pais. Aí começa a briga. E isso vai por um tempo. Essa briga, e a Marcela suportando com tranquilidade, com serenidade essa situação, orando, pedindo ajuda, intercessão pelo seu companheiro. E aí eu pergunto, como pode um homem até os 35 anos estar acima de qualquer suspeita e de repente ele vira o cão? Ué, mas o espírito volta para trás? Ele regride? O livro dos Espíritos diz que não. Que o espírito estaciona, mas nunca regride. O que está acontecendo com o Ildeu? Aí vem essa parte que está aqui, ó. Esforço e conquista. Por isso que eu disse que nós não nos conhecemos. Porque às vezes, o que nós estamos vendo do Ildeu, esse homem honesto, trabalhador, bom pai de família, era o esforço do Ildeu para cumprir o seu planejamento reencarnatório. Ele veio com esse propósito e falou, não, dessa vez vai dar certo, eu vou conseguir, eu me preparei, eu estudei, eu estou pronto, vai dar certo, pode mandar o demônio que eu vou conseguir vencer. E aí, aos 35 anos, vem a prova, o conflito, lembra? Conflito existencial, teste de resistência, com raízes em vidas passadas. E aí ele vai ter o conflito, a dificuldade, e ele tem mostrar para a gente se ele realmente conquistou essa mudança. Porque quando André Luiz começa a puxar a história pregressa de Ildeu, eles vão atender essa família que está nessa crise, o que ele descobre? É pavoroso o que ele descobre da vida passada de Ildeu. Quem leu o livro recentemente vai lembrar. Ildeu, ele já tinha sido casado com Marcela em outras encarnações. E nessa última encarnação, ele já tinha traído a Marcela. Então não era a primeira vez. Por isso que eu falo que era um casamento sacrificial. Ela é mais evoluída que ele, porque senão ela não aceitaria ele de volta. Ela o amava de uma forma tão superior à que nós normalmente conseguimos, que ela suportou a ideia de voltar com ele e tentar outra vez. Ele já tinha traído. E é interessante que, na época, a traição foi com essas meninas que hoje é filha. Ele era casado, ele deixou a vida conjugal, continuou casado, mas traía a esposa com uma das meninas, a Márcia, que na outra vida tinha outro nome. A Márcia tinha uma irmã, ela era órfã, os pais tinham falecido, ele abandona a Marcela, vai morar com a Márcia, e a Márcia tinha uma irmã pequenininha, e essa irmã cresceu, e o Ildeu tinha um relacionamento com a Márcia, depois começou a deitar os olhos sobre a Sônia, quando ela ficou mocinha, e ele enjoou da Márcia, passa a sediar a irmã, e começa a seduzir a irmã e tem um relacionamento com a irmã. Não satisfeito, porque ele era insaciável, Amara, em outras vidas,
passa por essa relação e ele larga as duas e vai com a Mara. Então ele era um adúltero contumaz. Essa era a grande fragilidade do judeu. E aí o que a providência divina faz? Essas duas meninas, depois que ele as abandonou em outras vidas, elas caem num prostíbulo. Elas se tornam prostitutas. Vamos lembrar que esse livro foi escrito em 1950. Essa história é muito anterior a isso. As mulheres não tinham as oportunidades que hoje têm, graças a Deus, especialmente as mulheres ocidentais. Então elas caíram num prostíbulo e elas estavam perdidas espiritualmente. Era compromisso do judeu trazê-las de volta e honrá-las com o amor de pai. Agora eu vou amar essas meninas como filhas, vou honrar, vou educar, vou transformá-las em mulheres, vou dar um casamento, elas vão ter filhos. Era para retificar os passos delas. Esse era o compromisso. Só que nessa encarnação em que tudo isso aconteceu, ele sumiu, ele abandonou a Marcela nessa encarnação com esses casos que eu estou contando. 5 anos ele sumiu. E aí apareceu um rapaz que começou a gostar da Marcela e eles começaram a ter um relacionamento e se uniram. Já que o seu marido sumiu, há 5 anos não dá as caras, você está sozinha, eu vou ser seu braço direito, seu ombro amigo, e ele constituiu uma vida conjugal com a Marcela. 5 anos depois, Ildeu volta doente, com sífilis, todo estragado pela vida de bebida, de sair com várias mulheres, essa vida de noitadas. Ele adoeceu. E aí ele volta para a esposa, mas não para cuidar dela, para ter na esposa uma enfermeira de graça. Vocês estão com raiva do Ildeu? Não. Ninguém está com raiva do Ildeu? Posso continuar? Pois é. E a gente não deveria. Olha que coisa. Porque desses espíritos, o que exige mais compaixão é ele. Olha que coisa. Mas a gente rejeita, né? Bom, eu tenho um ódio danado do Ildeu, mas tudo bem. Então, veja bem. Ele volta para achar na Marcela uma enfermeira. E encontra ela casada, unida, com um outro homem. Ele vira uma onça. A mulher é minha. Você não tem o direito de pôr a mão nela. E aí eles começam a entrar numa luta corporal, porque ele briga fisicamente com o Roberto e ele mata o Roberto. Ai, que ódio do Ildeu. Mas a providência divina, fazendo o planejamento reencarnatório, fez o quê? Ildeu, pelo amor de Deus, o que se aprontou? Vamos consertar isso. Aí ele, que nem aqueles menininhos, né? Assustadinho num canto, não, vamos, o que vocês mandar fazer, eu vou fazer. Medo de apanhar. Traz o Roberto como filho. Ele tirou a vida, ele tem que dar a vida de volta. Ele desonrou as meninas como homem, vai honrar agora como homem, na qualidade de pai. Só que ressuma do passado uma certa dificuldade entre eles. Ele não gosta muito do menino, ele adora as meninas, mas o menino ele não gosta. E quando ele começa a brigar com a Marcela por causa da Mara, o menino entra no meio, porque ele quer bater na Marcela. O menino entra no meio e apanha dele. É uma situação extremamente comum nas famílias de hoje. Muito comum. E aí o que acontece? A Mara, para ajudá-lo a se separar da mulher, começa a mandar carta para a mulher. Naquela época não tinha WhatsApp, nem Facebook. Então ela escrevia cartas contando tudo o que fez, o que não fez, onde estiveram, etc, etc, etc. E a Marcela pegava essas cartas, lia, tacava fogo, jogava fora e continuava em oração pelo marido, pela família. Uma mulher que trabalhava com pequenos serviços de costura, não tinha condições financeiras de sustentar sua família sozinha. Imaginava, se eu ficar sem o companheiro, o que será dos meus filhos? Então a responsabilidade dela como mãe de 3 filhos, tentando manter o casamento, sofrendo toda essa situação em prol da família, pensando no bem-estar dos filhos, no bem-estar da família. Essa é uma característica que a gente tem que prestar atenção. Quando nós fizemos esse estudo na Casa da Prece, nós estudamos esse livro, a mulherada
do curso acabou com a Marcela. Essa mulher tem sangue de barata, porque se fosse eu, tinha feito isso, tinha feito aquilo. Foi até gostoso o dia da discussão, sabe? Deu uma brigada, as mulheradas ficaram polvorosa. Nós estávamos fazendo um curso, acho que eram umas 45 pessoas estudando esse livro. A mulherada ficou doida. Por que essa mulher tem sangue de barata? Porque se fosse eu, catava as roupas dele, jogava no meio da rua, blá, blá, blá. Marcela é um espírito mais elevado que nós, porque eu também tinha dado uns tapas nele. Mas, não posso falar isso, estou falando aqui, né, porque nós estamos entre amigos. Mas a Marcela é superior a todos nós. Então a Marcela estava pensando no coletivo, não nela. Isso é característica de uma virtude. Qual é a virtude que eu renuncio, abnego em prol do coletivo? Caridade. A caridade, a mãe de todas as virtudes. Eu abro mão dos meus interesses em prol dos interesses coletivos. Renúncia e abnegação, características básicas da caridade. Está no Livro dos Espíritos. É a mãe de todas as virtudes. Então ela era uma mulher verdadeiramente caridosa. Fora da caridade não há salvação, só para lembrar. Ela é caridosa, ela ama a família e inclusive o esposo, que ela vê como enfermo, alucinado. Essa é a visão que ela tem, porque é um espírito elevado, diferente da maioria de nós. Muito bem. E aí, o Ildeu não sabe mais o que fazer, porque ele já escorraçou a Marcela, já mandou ela embora, já humilhou, já fez de tudo, e ela não vai. Ele fala, eu vou matar essa mulher. Eu vou dar um fim nisso. Por quê? Eu amo as crianças, eu não quero perder a Sônia e a Márcia, eu amo as minhas filhas. Se eu a deixá-la, é muito provável... Se eu a deixar, muito provavelmente algum juiz vai dar a guarda dos filhos para ela e eu vou ficar sem as crianças. O Roberto eu nem ligo, mas eu não queria perder as meninas. Eu vou matar essa mulher. E ele começa a pensar em matar. E a equipe espiritual, nesse momento, aciona André Luiz e o Silas lá na mansão, né? Da qual ela era uma protegida. Eles estavam vigilantes 24 horas por dia dentro dessa casa, ajudando de todas as formas para que o Ildeu voltasse ao equilíbrio, à disciplina, ao dever que ele se comprometeu. E quando ele começa a pensar em matar a esposa, aí acende a luz vermelha, a gente corre, me ajuda, porque o negócio aqui vai pegar fogo. E aí é a hora que chega Silas, que chega André Luiz e toda uma equipe maior para tentar impedir o crime. E a vigilância 24 horas por dia. É interessante que André Luiz fala que quando ele começa a pensar em matar a mulher, espíritos assassinos, que estavam no plano espiritual, começam a vir para dar ideia. Da mesma forma que tinha os bons tentando evitar a tragédia, tinha os maus querendo incendiar. É aquela imagem que a gente sempre tem do anjinho de um lado e o capetinha do outro, que simboliza exatamente essas influências que o homem sofre do bem e do mal, mas ele é livre para escolher. Essa é a ideia. E aí, quando ele vai realmente executar, uma noite ele pega a arma e ele tranca a porta das meninas, do quarto das meninas, para que elas não acordem, das crianças, e vai em direção ao quarto da Marcela para matá-la, já planejando simular um suicídio. Ele já ia simular um suicídio para sair livre desse crime. O que a espiritualidade faz? Pega o espírito de uma das filhas que está dormindo, leva até o quarto do pai, onde o pai está arquitetando o crime, já pegando a arma. E quando a gente pensa numa situação de uma forma repetitiva, cria uma imagem, que a doutrina espírita chama de ideoplastia, forma pensamento. Então a filha, o espírito da filha que estava dormindo, o corpo dormindo, o espírito da filha é levado até o quarto do pai, para ela enxergar o que o pai estava pensando. E aí ela acorda no corpo, gritando, papai, papai, não mate, papai, não mate. Gritando desesperada. E levanta da cama, acorda a outra irmã e começa a esmurrar a porta, tentando abrir a porta. A Marcela acorda. E aí quando ela vê que ele está com uma arma em punho, o que ela pensa? Que ele ia suicidar-se. Esse é um espírito puro. Vocês estão conhecendo hoje um espírito puro, certo? Cheio de amor, né? O que vocês fariam? Daqui essa arma, peraí que eu vou resolver esse negócio. Então, ela pensou que ele ia se suicidar. E ela fala, por favor, não faça isso. Vai viver o seu amor. Vai embora. Deixa que eu cuido das crianças, vai viver essa paixão, monta uma casa com a Mara, vai viver a história com ela, seja feliz.
Eu não quero uma tragédia dentro da nossa família. Se esse é o preço, se é você se matar, é o preço, eu prefiro que você vá e seja feliz. E aí ele resolveu, ele falou, nossa, ela resolveu para mim. E ele vai realmente sair de casa. A história para aí. Mas André Luiz continua conversando com Silas e, a hora que a Marcela vai dormir, os espíritos trazem ela para o plano espiritual. E o Silas dá um conselho para ela. Marcela, fique tranquila. Nós estamos contigo. Não vai faltar o necessário para você. Ai, mas será que eu vou dar conta de cuidar de 3 filhos e de mim? Fique tranquila, nós vamos providenciar o necessário. O necessário não vai faltar, nós vamos cuidar de você. Confie no Pai. Nós vamos cuidar de você e você vai dar conta de cuidar desses filhos. Mantenha-se firme na tua fé. E ore pelo Marcelo. Pelo Ildeu, perdão. Ore. Ore pelo teu companheiro. Tenha tolerância e compaixão por ele. Porque dia virá do encontro com a própria consciência. O remorso vai bater a porta dele. E quando ele tiver acesso às outras existências e ver o nível da falência que ele chegou, vai ser muito difícil para ele. Aí o André Luiz, que é muito igual a gente, ele falou assim, mas é justo que ela, por exemplo, evolua, fique com os filhos, cuide deles, evolua, e depois lá na frente vai encontrar, o Marcelo vai encontrá-la de novo? Não é a primeira vez que ele apronta isso, tipo assim, olha, dá licença, né? Tá errado esse negócio. Aí o Silas fala, não, ele não vai mais encontrar a Marcela tão cedo. Ele vai perder o contato com esse espírito e vai desejar reencontrá-lo. Ele vai fazer o resgate dele com outras pessoas, viver situações probatórias, expiatórias com outras mulheres. Esse espírito, ele só vai estar diante dele outra vez quando a alma dele estiver dignificada, porque ele vai ter vergonha de estar diante dela, porque não é a primeira vez, já é reincidente. Então, nós vamos torcer para que Marcela consiga levar essa família. Aí André Luiz fala, e se ela não conseguir? E se der algum problema e esses filhos se transviarem, a culpa é dela, coitada? Não, responsabilidade dele. Então, é interessante quando a gente vê isso, a extensão do dano. A gente está vendo um dano, ele traiu a esposa, pronto, só, mais nada. É isso que a gente vê, um adultério e ponto. Mas quando a gente começa a dar um passo atrás e ver todo o entorno, todo o estrago, é muito maior. E aí é importante revermos todas essas questões. Então aqui nós temos quem são essas pessoas. Essa fala é do livro Pensamento e Vida. Nossas palavras e nossas ações são a materialização de nossos pensamentos. Pensamentos, palavras e ações criam o nosso destino. Quando Jesus conversa com os apóstolos, ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quando eu li essa frase a primeira vez, falei, gente, mas é um exagero, eu não posso nem pensar no mal, que eu já estou pecando, mas é muito difícil para mim não pensar no mal. Mas hoje eu entendo o que Jesus queria dizer, depois que eu li Pensamento e Vida. Começa no pensamento. Então, quando você olhou para aquela mulher, cobiçando-a, você já está cometendo adultério. Por quê? Começou no pensamento. O pensamento é seguido de palavras ou de ações. E essa ação é que vai gerar o seu destino. Então, é importante estar atento a o que a gente falou no início, a insinuação. Isso é importante a gente lembrar. Nós temos um leme na nossa mente, isso também é do livro Pensamento e Vida, que é a vontade. Porque eu posso ter o desejo de fazer algo, mas a vontade é soberana. A vontade, ela está submetida ao livre-arbítrio, à inteligência. Então eu posso desejar algo, mas não ter vontade de fazer. Porque a vontade é que vai dizer, faça ou não faça.
Desejo e vontade são coisas diferentes. Eu desejo a traição, mas a minha vontade é firme. Baseado num discernimento, numa escolha, eu falo não, não vai ser bom. Então, os cooperadores da vontade, segundo Emmanuel, são a ponderação que pensa antes de agir e a lógica que analisa todas as possibilidades. Isso serve para tudo, gente. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer escolha, pense nas consequências, pense no entorno, não apenas naquilo que você está fazendo, mas no que aquilo vai gerar. Isso é um espírito consciente. As características dos espíritos envolvidos, nós percebemos que Marcela é um espírito que tem uma visão sacrificial, ela está ali por abnegação, renúncia, um espírito mais elevado, com uma imensa capacidade de amar, verdadeiramente caridoso. O Ildeu, nós vemos que é um espírito egoísta. Eu primeiro, dane-se o resto, eu tenho direito a ser feliz, mesmo que seja passando por cima da felicidade dos outros. Eu tenho direito a ser feliz. Então é um espírito egoísta e ela, um espírito caridoso. Opostos. A Mara, que atravessa o relacionamento, também é um espírito egoísta. Por isso que eu disse que nós temos que ter compaixão do Ildeu. Embora estejamos todos com raiva dele e vemos a Marcela como vítima, nós temos que olhar o Ildeu como vítima de si mesmo. Esse é o fracassado. Os outros estão vencendo a prova. O egoísmo é a fonte de todos os vícios e a caridade a fonte de todas as virtudes. A característica mais importante do egoísmo é o interesse pessoal. O que for bom para mim está ótimo, mesmo que seja ruim para vocês. O que importa é que eu esteja bem. Isso é egoísmo. Interesse pessoal em primeiro lugar. Caridade, o oposto disso. Mesmo que para mim não esteja bom, para todos vocês está, então vai ser para o melhor para todos. Renúncia, abnegação em prol do coletivo. Isso é a caridade. Doutor em Sociologia da Unicamp diz que, de maneira muito simplista, até certo ponto, é possível afirmar que a gênese dos conflitos familiares está no momento em que as bases da união deste grupo começam a ser minadas pelo despontar das personalidades, das opiniões diferentes, da individualidade de cada membro, o qual não abre mão daquilo que lhe é particular enquanto indivíduo em nome da família. Então, esse professor de Sociologia da Unicamp, que não é espírita, está falando exatamente o que nós, espíritas, estamos dizendo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no livro Pensamento e Vida, no Ação e Reação. É o egoísmo, não abre mão de nada que é seu em particular, em nome do coletivo, em nome da família. Isso é uma pesquisa que ele fez, cientificamente comprovado, um trabalho de um doutor em Sociologia, uma tese de doutorado, mostrando que é o egoísmo que gera os conflitos familiares. Não vamos deixar de passar em branco toda a ajuda disponibilizada para a família, tanto antes como durante e depois da separação. Em momento algum, nem Marcela, nem Ildeu, nem Sônia, nem Márcia, nem Mara, ninguém ficou desprotegido. Todo mundo foi amparado para que pudesse conduzir de uma forma adequada. A permissão para a separação foi dada por Silas, e André Luiz acha estranho. Ele fala, mas eu acho esquisito você chamar a Marcela e falar, olha, liberta ele e nós vamos te ajudar a seguir em frente. Porque o certo não era falar, não, você tem que insistir, porque o planejamento de vocês inclui esse casamento, André Luiz achou estranho quando o Silas libera a Marcela e incentiva, cai fora. Mas ele fala, é uma medida salvadora, porque aqui haveria um crime. Então, o nome desse capítulo chama Resgate Interrompido. Ele estava saldando uma dívida de amor com Marcela e com esses espíritos, e foi interrompido esse resgate por falência do Ildeu e também da Mara nesse processo. Então, olha, se é para ficar pior, se é para vocês se odiarem, se é para vocês ficarem adoecidos dentro desta casa, então é melhor que separe. Se é para se pegar, se bater, se desrespeitar do jeito que vocês estão se desrespeitando, é melhor que se separe. Foi exatamente isso que Silas orientou. E ele fala, haja o que houver ajuda ou com tolerância e compreensão, ora a Jesus por Ildeu, por o dia do remorso virá. Se ela falir e os filhos desviarem, nós já comentamos que a maior parcela de responsabilidade é de Ildeu, e Ildeu resgatará essa dívida de amor
através de outros relacionamentos. Muito provavelmente, nós aqui vamos fazer o planejamento reencarnatório do Ildeu para a próxima vida. Vamos? E aí? Vocês vão dar uma Marcela para ele? Alguém vai dar uma Marcela para ele? Você vai dar uma Mara para ele? Eu acho que ele vai ter uma Mara, né? Muito provavelmente, esse homem viverá uma experiência de desamor. Ele vai encontrar mulheres que não o respeitam, não o honram, que muitas vezes o abandonam ou traem, porque ele precisa valorizar o vínculo, valorizar o amor conjugal, o respeito. Então ele vai viver experiências e vai ser muito revoltado. Porque isso é muito comum da gente ver. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou tão bom, eu sou tão dedicado, eu só faço bem. Eu escuto alguns homens falarem assim para mim, mulher gosta de homem que não presta, doutora Elaine, porque a gente faz de tudo para elas, elas trocam a gente por um qualquer. Aí eu lembro, Ildeu, tudo bom? Como é que você está, Ildeu? É o Ildeu, reencarnado, agora vivendo, porque você teve uma dedicação integral de uma alma, não uma vez, não duas, mais de uma vez você teve, de um amor sem limites. O que você fez? Jogou fora. Então, talento que não for utilizado, ele é tirado. Parábola dos talentos. A gente vai ver onde essas coisas se enfiam na vida da gente. Então, é um Ildeu que está ali diante de mim, reclamando das mulheres e reclamando de Deus, que Deus não é justo, porque eu sou um homem bom, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, e eu faço, quando está tudo bem, elas simplesmente me trocam por outro, me largam, me traem. Essa é a experiência, que é a experiência expiatória, que não é castigo, mas que é reeducativo, porque essa alma precisa aprender a valorizar o vínculo, o respeito, a disciplina, a convivência. Então, raízes dos conflitos familiares é a predominância da animalidade sobre a espiritualidade, é a predominância do egoísmo sobre a caridade, ou seja, da ignorância e fragilidade da alma humana. Nós fizemos uma pergunta durante a palestra assim, as raízes dos conflitos familiares estão nesta vida, em vidas passadas ou em ambas? Agora já dá para a gente chegar à conclusão. Na vida passada, na vida atual, em ambas. Porque o espírito é o mesmo. O que viveu a experiência anterior, o que está vivendo a experiência atual, é o mesmo espírito. O que nós estamos tendo a oportunidade de observar é a falência do espírito diante das provas, diante dos resgates. E isso é extremamente comum. Então, quando eu fui preparar essa palestra, a primeira coisa que me veio à mente... eu posso estar falando para pessoas, aqui na plateia, eu não conheço todos vocês, eu posso estar falando para pessoas que são Ildeu, eu posso estar falando para pessoas que são Marcela, eu posso falar para pessoas que são Mara, eu posso estar falando para pessoas que são Roberto, que são Márcia, que são Sônia, e eu não tenho intenção de cutucar a ferida de ninguém, mas é um risco que a gente corre quando a gente aborda por esse lado. Às vezes a pessoa sai e fala, nossa, eu fui lá para sair bem, sair culpado, sair mal, sair triste, sair chateado. Não é a intenção. A intenção é mostrar para nós que nós somos humanos. Primeira coisa, nós somos humanos. E que por sermos humanos, somos falíveis. E que ninguém erra porque quer, mas erra porque não consegue fazer melhor. Não existe fracasso, existe aprendizado. Vamos gravar isso. Na vida só tem duas coisas, sucesso e aprendizado. Nós conhecemos a palavra aprendizado como fracasso. Eu fracassei. Não, você ainda não aprendeu, você está colhendo aprendizado, tentando acertar. Então, para os espíritos que viveram essa experiência, os espíritos mais evoluídos, que fizeram o planejamento reencarnatório da Marcela, o planejamento reencarnatório do Ildeu, da Mari e de todos os outros, eles já sabiam dos pontos frágeis de cada um, e já esperavam alguma dificuldade. Então, grande parte das vezes, quando a gente cai, quando a gente fracassa, ou ainda não acerta o alvo, seria melhor assim, a providência divina não fica magoada com a gente. Então nós não devemos nos sentir culpados.
porque falimos. Nós devemos reunir forças para começar outra vez e fazer tudo de novo, quantas vezes for necessário. Por isso existem as várias existências, para que a gente possa estar de novo diante das pessoas e reparar erros e ressarcir prejuízos, e cada vez estaremos melhor preparados. Isso que eu estou dizendo nesse momento é para lembrar o que Jesus disse na parábola do filho pródigo. Todos os que faliram diante do seu planejamento reencarnatório, e qual de nós ainda não faliu, mesmo que seja em algum pequeno ponto? Qual de nós tem a certeza absoluta de que está seguindo integralmente o programa que foi feito para nós, que não se desviou em momento algum? Qual de nós pode ter essa certeza? Então, para todos nós, a parábola do filho pródigo é providencial, porque aquele filho que pega a herança do pai, pede o dinheiro que é dele da herança e sai para gastar tudo. E acaba com o dinheiro do pai em festa, em noitadas. E quando ele volta se sentindo um fracasso. Porque ele volta no momento em que ele estava comendo comida de porco. Porque ele não tinha dinheiro nem para comprar comida. E aí ele fala assim: poxa vida, na casa do meu pai eu tinha tudo. O pior, o menor empregado na casa do meu pai tem o que comer e eu não tenho nada. Eu vou voltar e eu vou pedir emprego na fazenda do meu pai. E ele se sente tão derrotado, tão inferiorizado, que ele não entra na fazenda, ele fica no portão. Ele chama um funcionário e fala: pergunta para o meu pai se ele me aceita como servidor, como funcionário da fazenda, porque como filho, eu tenho certeza que ele não vai me querer, porque eu não sou digno de ser chamado de filho. Se ele não quiser me dar emprego, eu vou embora. Ele nem entrou na casa do pai, tão envergonhado ele estava. E o que o pai fez? Sai de lá e vem para abraçá-lo. Nem mandou o recado: não, manda ele entrar. Não, ele vai lá buscar no portão. Então, essa parábola do filho pródigo, ela mostra a misericórdia de Deus. Como Deus é amor. E por que ele tem essa misericórdia? Porque Ele sabe das nossas fragilidades. Onde a gente vai cair, antes da gente cair, Ele já sabe. Então Ele tenta nos acolchoar de todas as formas, colocar os amigos espirituais para que a gente desperte e que a gente não caia. Mas caiu, levanta, começa outra vez. Todo o evangelho de Jesus, meus irmãos, é pautado no caiu, levanta, segue. Jesus disse para a mulher adúltera: quem aqui te condena? Ninguém. Eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Anda, levanta, vai para frente. Caiu, seja o erro que for, levanta do erro, não fica no chão. Levanta do erro, faz outra vez e vai embora. Então, essa é a misericórdia, o amor de Deus por todos nós. Por isso que nós não devemos sentir culpados. Nós temos que apenas entender que fragilidade e ignorância é a grande causa das nossas quedas. Quando eu brinquei com vocês durante a palestra, a raiva que a gente estava do Ildeu, é porque a gente não consegue ter essa visão ampla que os espíritos amigos têm. Em momento algum, se vocês forem ler esse capítulo, nenhum momento Silas e os mentores espirituais condenaram Ildeu, nunca. Pediram orações, tolerância, compreensão, para vocês verem a visão de um espírito que ama. Eles têm dó do Ildeu, não é da Marcela, não é das crianças, porque eles estão seguindo em frente. Ildeu ficou pelo caminho, caiu. É a mulher adúltera que está jogada no meio do chão, lá na praça, de cabeça baixa. Quando todo mundo foi embora, ela não consegue levantar de vergonha. Nem olhar para Jesus ela não olha, ela continua de cabeça baixa diante do mestre. Ele que tem que falar: levanta, vai. De tão culpada ela estava se sentindo. Então é essa visão que a gente tem que trazer. Hoje, como eu disse, é muito comum as famílias estarem vivendo experiências semelhantes a essa e com separações conjugais. E de repente, pessoas separadas que ouviram a palestra falam: meu Deus, então eu joguei tudo fora. Não, não jogou fora. Lembra daquilo que a gente disse: às vezes a relação está tão dolorida, está tão sofrida, está um verdadeiro inferno dentro do lar. Nem eu sou feliz, nem meu marido é feliz, nem minhas crianças são felizes num ambiente de discórdia. Então às vezes a gente opta pela separação para continuar vivendo melhor.
Mas como que eu não jogo o meu projeto reencarnatório fora? Mantendo o respeito e a consideração pelo outro. Eu não tenho mais a paixão conjugal, o desejo de viver junto maritalmente, mas eu não posso perder de vista o olhar do irmão ou da irmã que está naquela casa, que foi meu esposo, que foi minha esposa. Nós temos que lembrar isso, porque quando chegarmos ao plano espiritual, seremos todos irmãos. Nós não somos marido e mulher, nem pais e filhos, somos irmãos. A essência nossa é essa. Então, o que a gente quer que fique com essa mensagem, no final dessa nossa palestra, é essa mensagem. Olha para o teu companheiro, para a tua companheira, para os teus filhos, enxerga nele ou nela um irmão, porque é isso que ele é. Um irmão que muitas vezes está enfermo do ponto de vista espiritual. Lembrando a palavra de Silas: tolerância, compreensão, compaixão, perdão, paciência. Se não tiver como conviver, não tem como, ou não teve, eu já separei, não teve, separei, ótimo, não tem problema nenhum. Não é o fato de eu estar longe fisicamente ou separada no papel que eu perdi a minha encarnação. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Meu filho está em Curitiba, fazendo lá a faculdade lá em Curitiba. Ele não vive comigo, há 5 anos ele não vive comigo, 6, errei a conta, 6 anos ele não vive comigo. Mas eu não deixei de ser mãe dele, e nem ele deixou de ser meu filho. Embora ele esteja distante fisicamente, ele sabe que eu amo, e eu sei que ele me ama. E de vez em quando a gente vai conversar e a gente vai se ver, e na necessidade eu estarei presente, e na necessidade minha ele estará presente. Então às vezes nós nos separamos conjugalmente, se houver pessoas aqui separadas conjugalmente, às vezes até constituir outra família. Não se sinta fracassado, não diga: meu Deus, joguei meu projeto reencarnatório fora, era com a Maria, eu estou com a Josefa. Não houve, porque nós nem sabemos se o projeto seu era para ficar o resto da vida com a Maria, ou se era realmente para fazer uma parte com a Maria, uma parte com a Josefa. Nós não sabemos, nós não temos isso. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que você veio para amar, eu sei, porque Jesus disse isso: amai o teu próximo como a ti mesmo. Você veio para amar, isso eu tenho certeza. Ama a tua esposa atual, a antiga, quantas você tiver tido, ou teu marido. Ame, respeite, considere, provê a necessidade, esteja pronto no momento da necessidade, respeitando e considerando sempre. Eu me lembro do Mandela, cuja esposa o traiu. No julgamento, ele disse: eu não vou falar mal da mãe dos meus filhos, eu respeito a minha ex-companheira, a mãe dos meus filhos. E se calou, quando todo mundo queria que ele falasse mal dela lá. Então, essa é a proposta, que a gente continue se respeitando, mesmo que fisicamente separados. Eu tenho várias pessoas que comentam comigo, né, que se sentem às vezes culpados com a separação e acham que perderam o projeto reencarnatório. Eu falo: não tenha medo. Olha, eu me separei, mas eu continuei cuidando. Eu tive que ficar longe. Eu conheci uma mulher que o marido dormia com faca embaixo do travesseiro. Ele tinha um transtorno de personalidade, a qualquer momento ele poderia matá-la. Ele tinha problemas mentais. Ela se separa e se sentiu culpada de ter separado. Eu falei: não, você separou para preservar a sua vida, preservar a vida dos seus filhos, mas jamais você o abandonou. Então, essa noção a gente tem que ter, que separação conjugal não é papel que faz a separação. Não é o fato de eu ficar numa casa e meu ex-marido em outra. A separação conjugal é uma separação que acontece aqui dentro. Às vezes nós estamos dentro da mesma casa se odiando, se maltratando, se humilhando, agravando o nosso projeto, que é exatamente o que estava acontecendo com o Ildeu e Marcela. Ele não estava resgatando, eles estavam piorando a situação por causa do comportamento dele. Então, olha, vai cada um para um canto, nós vamos ajudar você aqui, você ali, até aqui foi, daqui para frente vai piorar. Então, muitas separações acontecem nesse sentido, em que a relação está tão doente que eles estão se odiando e se prejudicando e prejudicando os filhos. Então, não é esse o problema. Mas, desde que houver a separação,
não vamos deixar de olhar com carinho para o nosso irmão ou para a nossa irmã. O que mais me entristece é quando os casais se odeiam, se perseguem. A mulher, que às vezes o marido arrumou outra pessoa, ela faz de tudo para destruir a paz daquele marido, usa os filhos contra aquele pai, e o pai faz isso com a mãe, e fala mal. Isso nós temos que mudar. Isso nós temos que mudar. Nós temos que realmente manter o amor, a chama do amor acesa em nosso coração. Então nós estamos vendo que a raiz dos conflitos familiares está dentro da gente, na imperfeição da nossa alma. É próprio do mundo de prova e expiação. É próprio de um mundo atrasado, onde os espíritos são imperfeitos. Isso é normal. Os espíritos não olham para isso e falam: gente, que horror, nossa, que absurdo. Não, para eles é normal, porque isso é um estágio, apenas um estágio, e nós vamos passar por essa fase e vamos vencer essa fase, e um dia vamos estar na condição de Marcela, na condição de um espírito capaz do sacrifício em prol de um irmãozinho como esse. Com certeza nós chegaremos aí, se já não estivermos. Quando eu falo assim, eu me baseio em mim, né? Eu sou um espírito muito imperfeito, conheço muitas das minhas imperfeições, das minhas necessidades, e às vezes eu generalizo achando que todo mundo está igual. De repente está cheio de Marcela aqui dentro, e estão olhando para mim e falando: ai, coitada, que judiação, né? Então a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a fragilidade é nossa e não do outro. Mas essa é a mensagem que eu gostaria que ficasse, e que não ficasse ninguém com essa sensação de culpa, se é que isso ficou, que não ficasse. Lembra do amor de Deus, lembra da misericórdia, lembra desse Jesus que está sempre acima de nós, com os braços enormemente abertos, para nos acolher, para nos aconchegar o tempo todo, e que a gente consiga colocar em prática mínimas doses, fagulhas de amor do Cristo na nossa vida diária, com todos aqueles que estão no nosso lar, aguardando o nosso retorno. Muito obrigado a todos.